Talvez você tenha se perguntado: o que é necessário fazer para ser usado por Deus nos dons espirituais? Eu quero aqui rapidamente trazer para você uma reflexão sobre esse tema e tenho certeza que o Senhor falará fortemente ao teu coração. E se você está aqui, se você parou aqui nesse vídeo, é porque Deus tem uma chamada na sua vida. Amém? Quero apresentar para você aqui 3 pontos fundamentais para que você seja uma pessoa usada por Deus nos dons espirituais. É bem certo dizer que muitas pessoas pregam e dizem que os dons espirituais cessaram. Foram lá no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, mas as pessoas que falam isso é porque ainda não compreenderam o propósito dos dons espirituais, né? Não compreenderam o propósito, porque os dons espirituais, os milagres, têm um propósito. A gente pode ver isso, a exemplo, na vida de Moisés. Quando Moisés, ali antes dele retornar ao Egito, ele recebe de Deus alguns recursos espirituais. E aqueles recursos espirituais que o Senhor deu a Moisés, a exemplo lá da mão que ele colocou no peito, ficou leprosa, do cajado que ele jogou no chão, né, e se transformou em uma serpente. Aqueles recursos espirituais, como eu disse, têm um propósito. E o primeiro propósito é para que o povo de Israel viesse saber e compreender que Moisés era o homem enviado por Deus para livrar eles das mãos de Faraó. E aqueles sinais, aqueles milagres, como eu disse, aqueles recursos espirituais eram sinais para isso. Da mesma forma aconteceu ali com Jesus, né? Jesus é muito usado por Deus nos dons espirituais, curou o cego, o paralítico, expulsava os demônios, andou sobre as águas, ressuscitou mortos, a exemplo de Lázaro, que foi ressuscitado depois de 4 dias. Então tudo isso com propósito. A Bíblia diz que muitas pessoas vinham de longe, de outros lugares, cidades, vizinhas, para ali testemunhar e ver Jesus. Muitas pessoas traziam os seus enfermos, os seus doentes, para ali ao menos, de alguma forma, tocar nele, ou de alguma forma receber ali o seu milagre. Então você percebe aí que há um propósito nos dons espirituais. E muitas pessoas acreditaram que Jesus é o Filho de Deus por causa desses sinais, né? Da mesma forma aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos deram continuidade aos milagres, né? A operação dos milagres. E muitos ali era a multidão, né? Era grande a multidão que acreditavam ali no Senhor, que se convertia a Cristo, por meio desses sinais. A gente vê a exemplo ali no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o derramar do Espírito Santo, aonde ali deixou aquela multidão que estava de fora, Jerusalém estava abarrotada de gente, era uma festa ali tradicional do povo judeu, o dia de Pentecostes, a festa ali, de Pentecostes, e as pessoas que estavam ali, pessoas de fora, de outras nações, testemunharam e viram aquelas pessoas no cenáculo ali, falando em outras línguas, falando em línguas, de outras nações e glorificando a Deus nessas línguas. Eram homens galileus, e perceba que isso foi um sinal para as pessoas que estavam fora. As pessoas não compreenderam, e a Bíblia diz que ali 3.000 almas se entregaram a Cristo logo após isso. Então aqui, só para fechar esse assunto, os dons espirituais têm um propósito, Deus tem propósito nos dons espirituais, e eles não cessaram, eles ainda se encontram em evidência. Como eu disse, eu gostaria de destacar aqui 3 pontos. Vamos destacar aqui 3 pontos fundamentais, 3 pontos aqui necessários para que o Senhor esteja também te usando
nesses dons espirituais. O primeiro ponto aqui a se destacar, o primeiro ponto é esse: você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Se você quer ser usado por Deus nos dons espirituais, o primeiro ponto é esse: você precisa buscar intimidade com Deus. Quando eu falo aqui de intimidade com Deus, não estou falando de serviço a Deus, ou trabalhar na obra de Deus, não. Estou falando de uma vida de oração, estou falando de uma vida de jejum, uma vida de meditação na palavra, uma vida consagrada ao Senhor. É isso que Deus espera de nós, né? A gente percebe, a gente vê aí, como falamos aqui já de Moisés. Moisés era uma pessoa que vivia sempre em oração. A gente vê a exemplo no Monte Sinai, quando ele sobe ali para receber as tábuas da lei. A Bíblia diz que Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites, né? Não somente jejuando, né? Mas orando também, né? Porque a oração e o jejum andam juntos. Então Moisés fica ali. Logo após, você vê no final desse jejum, ele recebe as tábuas da lei. O povo lá embaixo já havia se corrompido. O próprio Deus fala para ele: desce lá que o teu povo se corrompeu. E ali o Senhor se ira, Moisés quebra aquelas tábuas da lei. Vocês conhecem a história, muitos aqui conhecem a história. Deus se ira, quer destruir aquele povo. É muito interessante esse ponto aqui, onde Moisés agora, depois de quebrar aquelas tábuas e Deus querer destruir aquele povo, fazer de Moisés uma nova geração, a Bíblia diz que ali, em Deuteronômio, né, capítulo de número 9, Moisés mesmo registra isso, dizendo que ele volta a clamar ao Senhor e busca ao Senhor 40 dias e 40 noites, intercedendo pelo aquele povo, para que Deus não viesse destruí-los. Então, a vida de Moisés era uma vida de oração, era uma vida de entrega a Deus. Depois desse episódio aqui, de 40 dias e 40 noites, novamente em jejum, o Senhor agora concede novamente os mandamentos, né? E a gente percebe que não é só por aí. Moisés, ele tinha uma vida com Deus, uma vida ali sempre vivendo na tenda, quando Deus descia ali no meio da nuvem para falar com Moisés. Então Moisés sempre ali, na verdade, renunciou à sua vida, se entregou ao Senhor, foi uma vida de renúncia. Por isso que Deus usava ele de forma poderosa, de forma extraordinária no tempo da lei. É importante aqui destacar, não é no tempo da graça, é no tempo da lei, e o Senhor usou Moisés de forma extraordinária, né? Para que isso aconteça é necessário ter uma vida íntima com Deus, assim como teve Moisés. Não somente Moisés, mas também muitos homens, profetas também. E vamos destacar aqui o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele, de forma semelhante a Moisés, você vê ali, Mateus registra que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali ele jejua 40 dias e 40 noites. Após isso, não somente nesse episódio também, mas Jesus, quando ele sai dali ele continua uma vida de oração. A Bíblia registra muitos momentos ali em que Jesus passava a noite orando. Outras vezes a Bíblia mostra Jesus saindo ainda cedo, ainda escuro, para orar, para falar com o Pai. E em outros momentos também a Bíblia mostra Jesus ali, depois de ter curado, expulsado demônios, libertado o povo, ele sai para o deserto para ali falar com o Pai. Então é isso, Jesus ele buscou essa vida íntima com Deus. A gente vê isso também, essa vida de oração na vida de Pedro, na vida dos apóstolos, João ali, Pedro subindo a hora da oração, às 3 horas da tarde, a hora do sacrifício, ao templo chamado Porta Formosa, onde ele cura aquele coxo, um milagre ali extraordinário acontece. Aquele coxo ali recebe o seu milagre, onde Pedro vira para ele e diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Perceba ali que Pedro, ele tinha essa intimidade, ele tinha uma intimidade com o Senhor, por isso que os milagres ali eram comuns,
E Deus usava Pedro de forma extraordinária, assim também como Paulo. Perceba que quando Pedro foi chamado pelos da casa de Cornélio, lá em Jope, Pedro estava em Jope, na casa de Simão. Quando os de Cornélio chegam lá, Pedro estava onde? Diz a Bíblia que Pedro estava com fome. Enquanto estava preparando para ele algo para comer, ele estava em oração. Ele estava ali clamando ao Senhor, falando com Deus. E naquele momento é que ele tem aquela visão do lençol, onde naquele lençol ele vê ali animais de várias espécies ali, e o Senhor, de forma ali simbólica, mostrando para ele que não poderiam eles considerar aquilo que ele havia purificado como comum ou imundo, Mas Deus não estava falando, aquela visão não estava especificamente, literalmente falando dos animais, mas sim das pessoas, daqueles que não eram judeus e que também Deus tinha um propósito de salvação para essas pessoas, a exemplo da casa de Cornélio, Muito bem, então a primeira coisa, o primeiro ponto aqui, fundamental, é a intimidade com Deus. Você precisa ter uma vida íntima com o Senhor. Se você quer ser usado por Deus, esse é o primeiro passo. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa estabelecer um momento de oração, um horário, não somente um horário, mas passar o dia ali, depois daquele horário, falando com Deus na sua mente. Como Paulo mesmo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E o próprio Jesus ali conta uma parábola, lá em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, Ele conta ali uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então perceba que a orientação bíblica é que nós não podemos parar de orar, Nós devemos sempre estar ali diante do Senhor, uma vida de oração e falando com o Pai. Amém? Então esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo, é ter uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de meditação na palavra do Senhor. É necessário que você medite na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. O Espírito e a palavra andam juntos, não andam separados. É necessário então que você busque a palavra, que você medite também na palavra, para que você venha compreender os propósitos de Deus, os propósitos do Pai na sua vida. Amém? Vamos lá para o segundo passo? O segundo passo, para você que quer ser usado por Deus, você precisa ter um desejo ardente pelos dons espirituais. O próprio Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, é muito interessante aqui, onde ele diz, procurai com zelo os melhores dons. Então você precisa querer. O Espírito Santo não vai forçar você, ele não força ninguém, Ele opera onde ele encontra um coração sedento, um coração que o deseja, um coração que realmente deseja Ele. Então você precisa buscar, você precisa desejar, você precisa querer ser usado por Deus nos dons espirituais. Amém? Em Mateus 5,6, o próprio Senhor Jesus diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Vamos lá para o terceiro passo? Para você que quer ser usado por Deus, o terceiro passo, você precisa ser obediente. O segredo no terceiro passo, obediência e disciplina. Deus não procura os capacitados, mas Ele procura os obedientes, nas mínimas coisas. Muitas vezes ouvimos a voz do Espírito Santo, aquele momento que você está dormindo, você está com sono, você vai dormir, ou de madrugada, quando você ali é despertado, aquele desejo de orar. Muitas vezes a cama é quentinha, você,
o desejo de ficar na cama fala mais alto, muitas vezes você não corresponde à vontade do Espírito, e naquele momento você desobedecendo, você acaba entristecendo o Espírito, né? E não recebendo de Deus o que Ele poderia te revelar naquele momento. Então, obedecendo o Senhor nas pequenas coisas para que Ele venha nos confiar nas maiores, não é assim? E obedecendo o Senhor em toda a sua palavra, porque um coração puro atrai a presença de Deus. Nós devemos a cada dia purificar o nosso coração, alinhar a nossa vida, alinhar o nosso coração com a palavra de Deus e ser obediente. Amém? Eu deixo aqui para você esta reflexão. Esses são os 3 passos para você que quer ser usado por Deus nos dons espirituais. O primeiro é ter uma vida íntima com Deus, uma vida de oração. O segundo, você precisa ter desejo ardente em ter os dons espirituais. E terceiro, você precisa ser obediente à palavra de Deus. Amém? Foi um vídeo aí, eu sei que tenho certeza que falou com você. Eu quero neste momento interceder pela sua vida. Você que quer ser usado por Deus nos dons espirituais, feche os teus olhos aonde você estiver. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero ministrar, Senhor, sobre o teu filho e sobre a tua filha agora. Esta pessoa que esteve comigo, que está comigo, Senhor, me ouvindo, Senhor, nesse vídeo. Eu peço que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, esteja derramando, Senhor, dos teus dons espirituais, esteja, Senhor, usando de forma poderosa e de forma extraordinária. Seja, Senhor, ele, seja ela, Senhor, um canal de bênção, Pai. Ó, meu Senhor, nesta terra, que vidas sejam restauradas, que vidas sejam libertas, que pessoas sejam curadas e que o teu nome, Senhor, seja exaltado para a glorificação, Senhor, do teu nome. Eu peço ao Senhor neste momento, a tua glória seja plenamente manifestada, Pai. Ó, meu Senhor, eu ministro o teu Espírito sobre esta pessoa, sobre o teu filho agora, no nome de Jesus.